como a gente sempre faz, nós vamos estar orando pelos irmãos. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio entre eles. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Então o Senhor disse a Satanás: reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro e justo que teme a Deus e evita fazer o mal. Satanás respondeu: será que Jó não tem razão para temer a Deus? Acaso tu mesmo não puseste uma cerca em volta dele, da casa dele, de tudo que ele possui? Tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Estende, porém, a mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está em suas mãos, apenas não toque diretamente nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Que Deus abençoe a sua palavra. Quero conversar com vocês hoje sobre essa história de Jó, pelo menos essa primeira parte introdutória. E, como eu já falei, vamos estudar as teses de Satanás. Então ali Satanás fala com Deus e faz um desafio para Deus. Ele tem o que ele acha, por que Jó é tão abençoado, e ele coloca diante de Deus algumas teses, algumas razões que ele acha que Jó é tão feliz, e ele faz esse desafio para Deus: tire tudo que ele tem, eu duvido que ele vai continuar tão feliz e te adorando como o Senhor merece. Bom, esse texto registra esse episódio da reunião de Deus com os seus filhos. E eu acredito aqui, e Hernandes Dias Lopes acredita que essa reunião dos filhos de Deus, na verdade, são as reuniões dos anjos, que foram criados por Deus. Esses filhos de Deus seriam os anjos, por isso ali está bem claro isso na passagem. Creio também que essa reunião aconteceu nas regiões celestiais, não foi na terra essa reunião, foi lá nas mansões celestiais onde Deus habita, onde habitam esses seres. E a Bíblia não nos dá muitos detalhes exatamente de onde é esse lugar, tá? Mas o interessante dessa história é que nos informa que Satanás, e é Deus quem começa então a falar o currículo de Jó, o nosso personagem. Começa a falar o currículo de Jó. Em outras palavras, ele é o homem mais piedoso dessa geração. Olha aí todo mundo. Está vendo todo mundo? Está vendo? Então esse Jó é destacado de todo mundo. Ele é diferente. Ele é temente. Ele ora. Ele busca de verdade. É um homem temente a Deus. Que bom se nós encontrássemos mais Jós como esse, né? Ou se nós tivemos também esse currículo que Jó tinha, que Deus elogiou tanto. E ele continua dizendo: é um homem íntegro. Íntegro é aquele que você é em todos os lugares, é o mesmo. É aquele mesmo que está aqui hoje na igreja, que é o mesmo pessoa que está no trabalho, que está na porta do seu quarto, que está nos lugares, é a mesma pessoa, é a mesma pessoa que está trancado dentro do teu quarto, ninguém está observando. O que você faz lá quando ninguém está observando? Então, integridade é isso, é ser o mesmo em todos os lugares que você está. Então, ele era assim. E mais, ele era homem piedoso, ele era homem reto. Reto é aquilo que você é em público, correto em tudo que você faz. É exemplo no trabalho, nas finanças, no trato com as pessoas, em público.
Todo mundo está vendo quem é você. Você não esconde nada. A tua vida é um livro aberto. Porque tem gente que não mostra tudo, né? Mas uma pessoa reta pode investigar a minha vida, pode olhar tudo, não tenho nada a esconder. Eu sou reto, eu faço tudo corretamente. Então isso Jó era. Homem que se desvia do mal. Esse é o currículo, né? Homem que se desvia do mal. Ou seja, deliberadamente santo. Não se mistura, não erra, não quer errar em nenhuma sujeira, nenhuma vírgula, nada, nenhuma sujeirinha. Ele é assim. Então, Satanás poderia ter respondido para Deus várias coisas. Satanás poderia ter respondido para Deus assim: bom Senhor, esse Jó eu não conheço, sabe, eu estou um pouco culpado, a minha vida é muito corrida, Deus, eu não sei quem é esse Jó aí. Eu tenho outras prioridades lá na terra. Quem sabe um dia eu dei uma olhadinha em Jó. Ele podia ter respondido assim. Porque ele tem muito trabalho, Satanás, nesse mundo, né? Mas ele não respondeu assim. Interessante, né? Essa não foi a resposta de Satanás. A resposta dele foi assim: ah, Senhor. Senhor não. Ah, soberano, né? Mas se também puderas, né? Tu tens abençoado ele tantas coisas, o Senhor tem protegido ele, aí é fácil ser homem íntegro, aí é fácil ser santo, ser reto, o Senhor faz tudo para ele. Tu tens cercado a casa dele com a proteção, tens cercado a casa dele, a família desse homem. Existe uma grande muralha de proteção em volta dele, é por isso que ele adora, faz tudo, é tudo fácil para ele, né? Os bens desse homem só prosperam na terra, tudo dá certo. Tudo que esse homem bota a mão para fazer vira dinheiro. Desse jeito aí, qualquer um vai te adorar. Foi isso que Satanás falou com ele. Você veja como ele é ardiloso, né? Ele sabe usar bem as palavras, ele sabe se apresentar e para querer iludir, enganar. Não foi à toa que ele enganou facilmente Adão e Eva, né? Ele chegou na maior cara de pau para Deus e falou: você também, Senhor, o Senhor cuida dele que nem bibelô, o Senhor trata ele com pão de ló. Então é por isso que ele só te adora, só faz as coisas certas, né? Então Satanás insinua 4 coisas aqui. Satanás primeiro insinua que Deus precisa subornar as pessoas com bênçãos para receber adoração. Será? Então, será que Deus trabalha assim? Olha, Deus dá algumas coisas para a gente, em troca a gente o adora? Será que é assim que funciona? Outra coisa que Satanás insinua nessa fala dele: Satanás insinua que ninguém adora a Deus por quem Deus é. Ninguém adora a Deus só porque Ele é, mas adora a Deus pelo aquilo que Ele dá. Então, se Deus dá muita coisa, Deus, obrigado, eu te adoro, eu te louvo, minha vida é maravilhosa. Agora, e se a coisa não estiver bem, se adora a Deus da mesma forma? É isso que ele está questionando aqui. Outra coisa que ele insinua: Satanás insinua que as pessoas só se aproximam de Deus por causa das bênçãos de Deus, e não por causa do caráter de Deus. Aí ele está falando assim, está vendo? Essas igrejas que buscam prosperidade, tudo vai dar certo, curas, milagres, as pessoas te buscam por causa disso, porque elas querem as coisas. Elas não te buscam por causa do teu caráter, por ser criador, por ser maravilhoso. Não, elas te buscam por causa disso. Satanás também insinua que Jó só adora a Deus porque o vetor que move a vida de Jó é o lucro, é o dinheiro. Jó tinha tudo, tinha fazenda, tinha gado, tinha plantações, tinha muito dinheiro. Aí por isso que ele podia ter muitos filhos.
filhos e filhas, né? Então, Satanás coloca isso, insinua tudo, nessa fala dele para Deus, ele insinua tudo isso aí. Satanás também insinua que Jó descobriu que a religião é um grande negócio, e que a religião dá lucro, mas que ele não está interessado na glória de Deus, que ele não está interessado no caráter de Deus, e que ele está interessado apenas nele mesmo. Nele mesmo. Talvez, irmãos, isso tenha muito a ver com os dias de hoje, por isso que a gente está trazendo, por isso que esse autor escreveu essa ideia do livro de Jó para os dias de hoje, porque o que acontece hoje, não é isso? Não é o homem, não é o desejo do homem. Será que o homem ele não faz tudo por causa do interesse, do desejo? Então, às vezes na igreja nós somos muito assim, né? A gente vai naquela programação porque a gente achou interessante, aquilo vai fazer bem para mim, ou aquilo lá é o que me move. Se não tiver uma motivação minha, eu não participo, não faço. Então, as pessoas estão muito assim hoje, né? E quantos estão fazendo isso mesmo por causa de Deus, para glorificar Deus sem ter nada em troca? Durante essas próximas quartas-feiras nós vamos ver exatamente isso. Algumas teses de Satanás, que ele achou que tem pessoas que buscam a Deus por alguma outra razão. Portanto, se Deus tocar naquilo próprio que Deus deu a Jó, esse mesmo Jó não irá mais adorar hoje, e ao pior, ele vai blasfemar de Deus amanhã. A grande desejo de Satanás durante a história de Jó é que Jó reclamasse de Deus, é que Jó blasfemasse de Deus. Não é agora isso, vocês vão ver lá na frente que a mulher de Jó reclamou de Deus, blasfemou de Deus. Então, o que Satanás queria de fato era isso, provar que Jó não adorava a Deus direito, de verdade, e que se tirasse tudo dele, ele ia não só deixar de adorar, mas iria blasfemar de Deus. Muito sério isso, né, irmãos? Muito profundo, muito profundo. E a pergunta é: o que o homem tem? O que o homem tem? O homem tem muitos bens, trabalha para adquirir os seus bens, as coisas, por isso é muito ciumento das suas coisas, não abre mão das suas coisas, primeiro para mim, depois para os outros. O homem tem família, alguns têm uma família bonita, uma família linda, filhos, netos, coisa linda, a família. Outros homens têm saúde, muitos estão doentes, passam mal, têm tratamento, mas outros gozam de uma saúde perfeita. E é isso que o homem quer sempre, o homem e a mulher, ter uma saúde perfeita, um gozo na vida, uma alegria na vida. Então isso é o que o homem tem e pode ter em sua vida. Então Satanás diz: toque nessas coisas, Deus, deixa eu tocar nessas coisas que eles têm, né? Finanças, bens, família, saúde, o seu corpo. Tire essas coisas que nós vamos ver quem vai ser esse rapaz aí, esse Jó. Vamos ver se ele vai blasfemar contra ti na tua face. Então foi isso que Satanás propôs aí naquela conversa ali inicial. Desta maneira, Satanás levanta aqui 3 teses, são os estudos. Primeira tese: ninguém ama mais a Deus do que ao dinheiro. Interessante essa tese. Nos dias de hoje, isso é bem presente, até indiretamente, até subliminarmente. Você fala não, que o mais importante na tua vida é Deus, mais do que o dinheiro. Mas no dia a dia, quando a coisa aperta, às vezes o dinheiro fala mais alto. Então essa tese que nós vamos ver quarta-feira que vem. A segunda tese: ninguém ama mais a Deus do que a família.
Terceira tese: ninguém ama mais a Deus do que a própria pele. São os próximos temas das próximas quartas-feiras. Sem que Jó soubesse, Deus constituiu Jó como advogado na terra. Então, Jó iria ficar sozinho, sem Deus, e Satanás ia mandar para ele 3 amigos, entre aspas, para o questionar. E Jó teria que se defender, sozinho. Então, quando você quer se defender diante do juiz, diante de uma acusação, você chama um advogado, certo? Para defender você. No caso ali, Jó ia ficar sozinho. Ele próprio ia ter que se defender. Ele próprio ia ter que se defender. Tanto é que a gente vê no livro todo, os amigos perguntando, questionando um monte de coisa, e ele lá tentando responder tudo, se defender. Então, Deus constituiu o próprio Jó como advogado dele na terra, para defender a sua reputação, e disse para Satanás, Deus disse para ele no verso 12, pode tocar no que ele tem, só não pode tocar na sua vida. E aí começou, irmãos, começou um monte de coisa, reviravolta completa na vida dele, que eu fico pensando, quais de nós poderiam suportar isso, tudo que ele passou, né? Nós vamos ver na história do estudo do livro desse mês. Nas palavras de Martinho Lutero, antes disso, em outras palavras, Satanás, irmãos, na verdade, ele é um ser limitado por Deus. Ele só pode ir até onde, fazendo esse comentário sobre a resposta de Deus, né? Deus falou, você pode tocar tudo que ele tem, porém não toca a sua vida. Então Deus colocou um limite. Quando Deus coloca o limite, nem Satanás pode passar aquele limite. Por quê? Porque Deus é super poderoso, super potente, e Satanás é limitado. Então, coloque isso na sua cabeça. Satanás é limitado. Repita comigo. Satanás é limitado. Ele só pode ir até onde Deus permite que ele vá. Então, ele só pode fazer algo com a tua vida, nas coisas aqui, se Deus permitir ele. Então, aí está bem claro, né? Satanás realmente tocou um monte de coisa na vida dele, mas não tirou a vida dele. Nenhum centímetro a mais, nenhum centímetro a menos. Ele não pode. Satanás não pode desrespeitar os limites de Deus. Nas palavras de Martinho Lutero, Satanás é um cachorro na coleira de Deus. E ele só pode ir até onde a coleira permite ir. Nem centímetro a mais, né? Então, é igual você passeando um cachorrinho. O cachorrinho começa a ir para lá, você puxa, não pode ir para lá. Então, Satanás é como se fosse um cachorrinho com uma coleira, e a coleira está nas mãos de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Por que é tão importante dizer isso? Segundo o Hernandes Dias Lopes, o autor do livro, ele fala por causa da década de 90. Na década de 90, o Brasil foi invadido por uma imensa enxurrada de literatura sobre batalha espiritual. Aqui na igreja nós gostamos bastante desse tema. Eu, pastor Enéas, a gente sempre está falando sobre batalha espiritual, né? A maioria dos livros dessa época tinha uma visão maniqueísta, ou, em outras palavras, era a grande tensão entre a luz e as trevas. Então é uma guerra, o mundo está em guerra toda hora, todo momento, entre o bem e o mal, a verdade e a mentira, o Deus e o diabo, passando a ideia de que o diabo, esse ser maligno, é da mesma altura de Deus, no mesmo nível de Deus, mas na verdade ele é opositor a Deus. E não é nada disso, jamais, muito pelo contrário, Deus é muito acima
limitado o poder de Satanás. Para nós, o poder de Satanás é forte, porque nós somos limitadíssimos, né? Ainda mais uma pessoa que não ora, não busca santidade, aí o diabo ele tem uma força maior nessa vida dessa pessoa. Mas em comparar a Deus, jamais, nunca do mesmo nível. É importante entender que o diabo não é um Deus caído. Ele não é um Deus caído, ele é um anjo caído. Não é páreo para Deus, jamais. É um anjo que tinha lá de milhares e milhares de anjos, é um que caiu. Só que ele caiu na terra, onde foi lhe permitido, por causa dos erros de Adão e Eva, entrou o pecado, aí Deus permitiu algumas coisas. Deus, irmãos, é todo soberano, todo poderoso. Ele está sentado no alto e sublime trono. Ele manda no céu, manda na terra, manda no inferno, manda em tudo. Amém, queridos? Então, nesse posicionamento, nessa batalha espiritual, nós estamos do lado do Senhor. Então é muito mais poderoso do que pensar na força de Satanás. Ele manda até no inferno, que tem as chaves da morte e do inferno. Não é o diabo que tem essa chave da morte e do inferno, é o Deus, é o Senhor Jesus, porque Ele conquistou quando Ele morreu lá na cruz e trouxe a vida eterna para nós. Portanto, concluindo essa introdução no livro, essa introdução nas teses de Satanás, que nós vamos estudar esse mês, portanto, ele não pode avançar 1 centímetro sequer além do limite que Deus estabeleceu. Agora, nós vamos ver durante esse mês essas teses, e vamos confrontar a nossa vida, o que nós temos passado e onde pode ter uma brecha no nosso coração para adorar Deus porque Ele é. Então, essa história aqui toda tem a ver com adoração também. Se adora a Deus mesmo, só porque você tem as coisas, só porque Deus te dá tudo, aí você adora? Ou mesmo que não aconteçam as coisas na sua vida, você vai continuar firme com o Senhor. Jó fez isso. Deus tirou praticamente quase tudo dele, tudo, família, riqueza, saúde, mas ele ficou firme. Então, com a permissão de Deus, Satanás saiu dali e foi procurar um estrago, foi causar um estrago, um verdadeiro colapso na vida de Jó, e começou com a vida financeira. Então, sobre esse capítulo, nós vamos ver na quarta-feira que vem com o pastor Carlinhos, é o próximo, né? Então, no próximo quarta-feira, nós vamos ver a primeira tese que vai falar o seguinte. A primeira tese vai falar o seguinte: ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. Essa é a mentalidade do diabo. Mas nós vamos dizer que tem sim. Nós amamos mais a Deus do que as riquezas. Que Deus nos abençoe, tá bom? E até a próxima quarta, onde teremos continuação do nosso estudo. Só foi uma introdução para os irmãos verem. Então eu falei do encontro de Deus com os anjos. Satanás apareceu, Deus cutucou ele, falou, ele fez o desafio, Deus aceitou o desafio, e aí nós vamos estudar sobre isso nos próximos quartas-feiras. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar, irmãos?